Muito bem, e hoje Cláudio Prisco Paraíso, ao vivo conosco no estúdio, De passou volta, por né? Joinville, de volta, depois Blumenau, agora com o secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazoni. Seja bem-vindo também. Boa tarde, Prisco, boa tarde, secretário, bem-vindo. O assunto não poderia ser outro, e dá para se dizer dessa forma. Após a queda de braço com a União, a vitória lá no STF, agora a gente precisa também falar de ações para contenção aí das despesas do Estado, né? Isso. Porque tem dinheiro em caixa, mas vai ter que segurar mais um pouco. É né? isso aí, mas antes de irmos para a reunião que teve de colegiado hoje pela manhã, o secretário participou, evidentemente, vai falar sobre isso, mas antes ainda, Supremo Tribunal Federal. Uma vitória importante, hein, secretário Gavazoni? Boa tarde. Boa tarde. Muito importante, Prisco. Muito importante porque demonstrou toda a competência da estratégia criada por Santa Catarina no enfrentamento da União, né? Sobretudo na mais alta Corte de Justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. As pressões devem ter sido insuportáveis, hein, secretário? Sempre são, né? Sempre são, mas eu acho que o Estado conseguiu demonstrar de forma profissional e técnica as razões de sua tese, né? Nós não estamos pedindo nenhum favor para a União e nem para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos pedindo apenas a aplicação da Lei 148, uma lei complementar, que é de origem do próprio Executivo Nacional, que foi sancionada em 2014 pela Presidente da República, foi comemorado por todos e que, na hora de sua aplicação, foi sonegada por parte do governo federal, que nos obrigou a entrar na Justiça. E com esse caminhamento do governo federal, Santa Catarina, que nos últimos 17 anos já pagou 13 bilhões de reais, ainda devia 9 bilhões. No olhar, né, na tese de Brasília, o Estado contratou 4 bi, pagou 13 bilhões de reais, ou seja, o Estado pagou a sua dívida, e no olhar da União ainda devíamos 9 bilhões de reais. Na tese de Santa Catarina não devemos mais nada. Já tem o cálculo final sobre isso? O cálculo é feito, o corte é 2013, nesse momento de 2013, lá atrás, há 3 anos atrás, o Estado deveria ainda 1,5 bilhão, de lá para cá pagou muito mais do que isso e, portanto, nesse momento não deve mais nada. Agora, nós precisamos nos voltar para o mérito da ação. Será um julgamento de forte conteúdo político. A União Federal, o governo federal está reagindo com muita força. Até porque a decisão foi na quinta-noite, sexta de manhã, o ministro da Fazenda estava no Supremo, né? Não só isso, né? O Rio Grande do Sul ingressou no Supremo Tribunal Federal na sexta-feira. No dia de ontem, saiu a liminar em favor do Rio Grande do Sul. De novo, a tese de Santa Catarina auxiliando outros estados do Brasil, como o estado irmão aqui do Rio Grande do Sul. A gente sabe que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas estão ingressando no Supremo Tribunal Federal no dia de hoje, ou seja, o destino de todos esses estados é serem beneficiados pela tese. Mas isso provoca uma reação muito forte da União sobre o argumento unicamente político de que essa tese de Santa Catarina causa um prejuízo de 300 bi para a União, o que, na verdade, é um dinheiro que deixa de ir para a União, dos estados para a União, e fica nos estados. Claro. Sobretudo na lógica de que os estados já pagaram essa dívida. E com relação às parcelas, secretário, Santa Catarina repassava todo mês 89 milhões. Esses recursos continuam sendo repassados? Vão para alguma conta especial? Como é que vai acontecer? O Supremo nos deu a liberdade e a autorização para que não mais encaminhemos esses recursos a Brasília e sim depositemos numa conta especial de provisionamento, já que é uma decisão provisória, e a gente vai guardar esse recurso no nosso caixa, né? Ele não pode ser usado para despesas correntes, porque amanhã essa liminar no mérito pode cair, e se cair, a União vem e sequestra tudo o que está provisionado. Se você não tiver o dinheiro, cria um grande problema de relacionamento e até inviabiliza todo o funcionamento do Estado se você for pego de surpresa. Ou seja, então, nós vamos provisionar os recursos. Até o final do ano vai dar 1 bilhão esse provisionamento, né? Acima de 800 milhões nesse ano e nos próximos anos. Olha que conta interessante. O valor que a União disse que nós devemos hoje é 9 bi, a número de hoje. Mas até 2028, que é o prazo do contrato, esse número chega a quase 30 bilhões de reais que Santa Catarina deveria entregar para a União ao longo desses próximos anos. Esse é o valor da causa. Esse é o tamanho, mesmo que provisório, da nossa vitória. É a maior vitória que Santa Catarina já teve em toda a sua história. Por isso que nós temos que nos unir todos com muita competência e qualidade, né, agora com os outros governadores, e fazer um enfrentamento muito profissional no Supremo Tribunal Federal para manter isso que já se iniciou com uma bela vitória nos últimos dias. E a expectativa é otimista para esse julgamento definitivo do mérito no Supremo? Ele é, Prisco, mas veja, a União, quando coloca na mesa que se a tese pegar, eles têm um prejuízo de 300 bilhões, eles assustam o Supremo Tribunal Federal. Os vários economistas do Brasil hoje escreveram nos jornais de hoje, nos grandes jornais nacionais de hoje, que essa tese catarinense desequilibra as finanças da União. Como se isso fosse possível, já estão desequilibrados há tempo, é até um crime impossível de ser praticado. O fato é o seguinte, nós precisamos nos agarrar nos argumentos técnicos,
manter no nosso horizonte um envolvimento agora de outros estados do Brasil, de forma muito profissional, com os nossos procuradores do Estado, o nosso procurador João dos Passos, que nos orgulhou muito na semana passada, na defesa que fez da tribuna, fez um trabalho, ele e sua equipe, profissional. Eu acho que muita gente se envolveu nesse trabalho e ele deu certo. Então, a estratégia está no caminho certo. Nós temos que persegui-lo. A reunião dos governadores ficou para a próxima semana em função da semana do impeachment. O governador Raimundo Colombo exerceu, ao longo das últimas semanas, um protagonismo nacional fantástico. A prova disso é que todos os governadores do Brasil que têm dívida com a União, que já pagaram sua dívida, porque os indexadores eram muito caros no passado, não devem nada para a União, eles estão todos ligando para o governador, conversando com o governador Colombo, e o governador Colombo tem sido o grande protagonista desse processo. Ficou para a semana que vem. E na semana que vem é semana ruim em Brasília, né? O impeachment está na pauta, não dava para fazer reunião do governador, porque as coisas podiam se desarrumar. Então, semana que vem deve haver o encontro dos principais governadores do Brasil, a convite e, óbvio, articulados pelo governador Colombo. Mais uma questão, só para encerrar, secretário. Eu queria até passar para a Eudiane e para o Marcelo, mas acabou no atropelo do tempo. Mas, com relação à reunião do colegiado que terminou agora pela manhã, a intenção foi segurar o colegiado, tipo, esses recursos vão ficar aí provisionados, mas nós temos que continuar economizando, é isso? A reunião do colegiado foi uma reunião de realidade, como sempre é. A economia brasileira está em crise pelo 3º ano. Eu acho que a população que nos assiste hoje tem que perceber que essa é a maior crise econômica que o Brasil já passou na sua história toda. O PIB do Brasil, nos últimos 2 anos, teve a maior queda. Nunca teve tanta queda quanto em qualquer momento dos últimos 100 anos da economia do Brasil. Inclusive a arrecadação de Santa Catarina também, Bom, né? se o PIB cai, o nosso PIB catarinense, o ano passado, foi de menos 4,1%. Santa Catarina encolheu, a economia encolheu. Por óbvio que, se a economia encolhe, o dinheiro público, a arrecadação pública é menor ano após ano. Então, é menos dinheiro para as prefeituras e menos dinheiro para o governo do Estado. De outro lado, tem a inflação alta, que pressiona a despesa. Então, é mais despesa e menos dinheiro. Então, essa conta não fecha. Certo. Só para encerrar, o primeiro trimestre foi positivo em termos de arrecadação, mas agora em abril vai ficar em 1%, né? O planejamento do ano é de que o crescimento da arrecadação nominal do ano vai ser de apenas 1%. Santa Catarina sempre teve uma média de uns 14%, 15%. Sempre foi né? acima de 2 dígitos, mas é 1% e a despesa está acima disso. Então, a reunião do colegiado de hoje foi para alertar a todos o seguinte: a programação que está autorizada desde janeiro tem que ser cumprida à risca, senão vai faltar dinheiro. E 2, o mais importante, nós concedemos aumentos salariais para todas as categorias do Estado ao longo dos últimos anos. Esse ano, a folha vai crescer quase 10% e a arrecadação só 1%. Crescimento vegetativo. Vegetativo e concessões feitas por legislações aprovadas a partir das negociações feitas no passado. E aí um ponto que é fundamental: não dá para brincar com a folha. Congelada a folha? Não é congelada. A folha não pode mais tramitar processo que venha a aumentar a folha. O que está aprovado ou tramitando, a gente aceita. Processo novo não pode, sob pena de penalizar ainda mais a sociedade. Secretário, muito grato pela entrevista e pelos esclarecimentos. Forte abraço. Muito obrigada. Eudiane, Marcelo. Uma boa tarde. Obrigado pela entrevista, secretário. Uma boa tarde também.